Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o Voz da Igreja Entrevista. Suicídio, precisamos falar sobre isso. Estamos em setembro, o Setembro Amarelo, o mês em que as discussões a respeito do suicídio vêm à tona e realmente precisam vir à tona. É por isso que estamos recebendo para a nossa entrevista o professor Clóvis Amorim, que é professor da PUC Paraná e que tem estudado muito este assunto, não é, professor? Qual a importância de trazermos este alerta? São muitas. A primeira delas é que é o principal tipo de morte passível de ser evitado. Então, por si só, isso já valeria uma campanha ou uma tentativa de ter uma postura em saúde pública para alertar as pessoas do risco e para saber como ajudar alguém que esteja vulnerável. Além disto, o impacto de um suicídio, segundo alguns pesquisadores, entre eles um pesquisador brasileiro que participou de muitos trabalhos na Organização Mundial da Saúde, cada suicídio afeta intensamente, no mínimo, 14 pessoas. E ninguém fica imune a um suicídio. As pessoas costumam ficar com um sentimento de eu poderia ter feito alguma coisa, como eu não percebi. Eu atendo atualmente no meu consultório pelo menos 4 famílias enlutadas por suicídio. E estas pessoas têm um sofrimento muito intenso, principalmente quando estavam diante de um quadro psiquiátrico grave, que é um dos maiores fatores de risco para o suicídio, entre os transtornos de personalidade, o transtorno de personalidade borderline. Como o próprio nome diz, border, é alguém que aparentemente está muito bem, mas não está. Então, infelizmente, nós temos um alto índice de suicídio, um alto índice no Brasil, e enquanto os países do primeiro mundo estão diminuindo, entre nós está aumentando assustadoramente. Para você ter uma ideia, na faixa etária de 10 a 14 anos, de 2000 a 2015, nós aumentamos, em termos de taxa, 63%. Isto é uma tragédia. É muita coisa, né, professor? Professor, e era exatamente isso que eu ia perguntar. Nós temos ouvido falar, temos visto situações de pessoas cada vez mais jovens tendo problemas de saúde mental e se entregando a doenças dolorosas como a depressão e que muitas vezes levam ao suicídio. Como é que uma família pode reconhecer, por exemplo, no seu adolescente, adolescência, aquela época de tantas angústias, de tantos hormônios, de tanto a pessoa se fechar, querer ouvir música no quarto? Como é que a pessoa pode, como é que a família pode reconhecer alguns indícios, alguns sintomas de que aquela pessoa precisa ajuda? Nós publicamos um capítulo de livro sobre o jogo Baleia Azul e a série 13 Razões. Nesse capítulo, nós trazemos lá uma lista de possibilidades que são muitas. Mas o que nós temos de mais frequente na comunidade científica são os famosos Ds, letra D. Então, quando se tem um adolescente com muita desesperança, quando o adolescente apresenta desespero, quando apresenta dependência química e quando ele apresenta quadros depressivos. A depressão mata muito. De cada 100 pessoas que suicidam, em torno de 30 a 35 tinham um quadro depressivo grave. O problema é que na adolescência, às vezes a depressão ela é subclínica, ela não se manifesta como no adulto, e a gente pode pensar que é só uma fase, que é uma tristeza de adolescente, que daqui a pouco vai passar. Mas talvez o mais importante seja nos livrarmos do mito de que quem fala não faz. Então, se o adolescente, uma única vez, considera essa possibilidade e diz, ainda que brincando, eu preferia estar morto, eu prefiro morrer, isto não é para chamar atenção. E se for, quem pede nossa atenção merece a nossa atenção. Então, se isso está no radar, se o sujeito está falando sobre esta possibilidade, nós temos que parar tudo e dizer, vem aqui, fulano, vamos ter uma conversa.
Pois é, aquela velha máxima, não é, professor, de que a pessoa que comete o suicídio não quer acabar com a própria vida, mas quer acabar com a dor, não é verdade? Na verdade, nós entendemos o comportamento suicida, que é um conglomerado, é um combo de ações e atitudes que vai desde a intencionalidade, o plano, a tentativa e até o ato suicida. Nós entendemos como duas possibilidades: um grito de dor e de desespero ou uma forma equivocada de pedir ajuda. Pois é, professor, a gente até conversou um pouquinho antes da entrevista justamente sobre essa situação que eu vou lhe perguntar agora. O mito de se falar sobre o suicídio, as pessoas têm muito medo de tocar no assunto, muitas ressalvas. Historicamente, na história da literatura, por exemplo, fala-se sobre o fenômeno Werther, não é? O livro de Goethe, que onde ele era lançado no mundo, em pleno romantismo, ele levava uma onda de suicídios porque o personagem principal se mata no final, dando spoiler aqui do livro, não é? Professor, no jornalismo também a gente tem muito esse cuidado, esse pudor de não tocar no assunto. Como é que nós podemos tocar no assunto sem provocar isso, sem que isso seja um gatilho para potenciais suicidas? Eu acho que tem muitas variáveis envolvidas. A primeira é de natureza histórica, o momento do mundo, os desafios, uma sociedade em transformação e etc. Mas, do ponto de vista do contágio do suicídio, isso é parcialmente verdade. Por exemplo, quando suicida ou quando morre um ator muito importante, quando morreu um ator americano por suicídio, que fez Patty Adams, que era muito Robin Williams, conhecido, aham. uma babá quase perfeita, né? Isso. Ele era muito amado, este ator. E Quando parecia ele uma pessoa suicida, tão para cima, né? mas tinha uma história pessoal de tratamento antigo de quadros depressivos, né? Tinha uma depressão crônica que ele lutava contra ela. Quando ele suicidou-se, aumentou muito a taxa de suicídio nos Estados Unidos. E assim nós temos no Brasil também. Por exemplo, quando morreu Getúlio Vargas, que até hoje não se sabe exatamente, pelo menos na história oficial, ele não teria suicidado, né? A gente tem dúvida aí sobre exatamente o que aconteceu, mas no Brasil, na época, aumentou muito o índice de suicídio. Quando morreu Ayrton Senna, nós também tivemos um pico de suicídio. Então, é verdade. É verdade que o suicídio tem uma dimensão de contágio, mas não chega a ser como Covid, né? É um contágio muito menor, é um contágio que geralmente vai afetar pessoas que já estavam adoecidas, que já estavam desesperadas e que provavelmente são mais frágeis ao entrar em contato com. Por isto, a Organização Mundial da Saúde tem disponível na internet um manual para orientação de como tratar do suicídio na mídia. Voltando à origem da sua pergunta, falar não leva ao suicídio. Falar não atrai. Isso são mitos. Eu estou há mais de 40 anos trabalhando com pacientes com câncer. Quando eu comecei a trabalhar com pacientes com câncer, se dizia: aquela doença não pode falar, porque se falar atrai. Então eu dizia para os meus pacientes: segura aqui na minha mão e vamos falar. Dólar, dólar. Caiu algum dólar aqui? Não. Então parece que o nosso poder não é tão intenso assim. Outros temas tabus, né? Por exemplo, a questão da sexualidade. Nós continuamos no Brasil tendo uma tragédia de meninas com menos de 15 anos tendo um bebê no momento mais inoportuno possível. E grande parte disto é duplo. De um lado, silêncio, e do outro lado, não olharmos o que a ciência nos diz. Em alguma medida, vivemos tempos de obscurantismo no nosso país. A ciência está deixada de lado, lamentavelmente. Então, em relação à conduta suicida, é exatamente o contrário. Quanto mais nós falarmos sobre, quanto mais nós divulgarmos os fatores de risco e como ajudarmos as pessoas,
inclusive num mecanismo chamado pós-venção. Depois que a pessoa suicida, como ajudar os sobreviventes? Porque, às vezes, numa família, várias pessoas suicidam. O ano passado, atendi uma pessoa, uma médica, cuja única filha médica suicidou-se. 4 meses depois, quando essa minha paciente estava começando a melhorar, a sua única irmã suicidou-se. Então, parece que quando a gente não tem uma intervenção num grupo familiar, numa comunidade, isso pode, de fato, né, vir a repetir-se. Então, neste sentido, quando uma pessoa tenta suicídio e ela não morre, isto dobra a possibilidade dela tentar novamente. Então, por isso é muito importante falar. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente põe em palavra, talvez a gente não precise colocar nem no corpo e nem em ações. Professor, o senhor falava lá atrás, na nossa conversa, sobre o quanto as pessoas em volta, as sobreviventes que tiveram um caso de suicídio na família, a multiplicidade de sentimentos difíceis de enfrentar que uma pessoa passa a sentir depois disso, não é? E aí entra, inclusive, a questão da religião, não é? Muitas pessoas não conseguem perdoar a pessoa que se matou, muitas pessoas acham que nem na eternidade terão novamente contato com aquela pessoa. O que o senhor tem a dizer para essas famílias que vivem essa angústia? Na verdade, eu estou pensando em fazer um projeto de pesquisa sobre uma coisa que nós tínhamos superado nos anos 60, porque nos anos 60 nós passamos a compreender o suicídio como uma resposta a uma situação de dor e de sofrimento, e principalmente parece que em torno de 92, 93% das pessoas que suicidam, nós temos a presença de algum sofrimento mental ou de algum transtorno. Primeiro. Segundo, a gente diz, o fulano suicidou-se porque brigou com a namorada, porque perdeu o emprego, porque reprovou, porque não passou no vestibular. Não é verdade, né? Isto é o último elo da corrente. O pesquisador da Unicamp, Roosevelt Cazorla, que há mais de 40 anos estuda e pesquisa o tema do suicídio, autor de inúmeros livros, ele diz, nunca é o último elo da corrente. Essa pessoa já estava adoecida, já estava numa luta, e por isso esta pessoa chega à passagem ao ato. Então, do ponto de vista da religião, nós temos vários estudos em diferentes perspectivas religiosas. Desde a perspectiva espírita, que tem o Vale dos Suicidas, onde a pessoa, se ela suicidou-se, ela vai para um lugar terrível. E nós já, antes do Vaticano II, nós já passamos a compreender, na teologia católica, que uma pessoa que suicida, entre o momento que ela começa o ato e o momento que termina, por exemplo, alguém que se joga do 10º andar de um prédio, ela tem o direito da dúvida. Ela pode ter, sim, se arrependido, mas não tinha mais como parar o ato. E somente Deus pode saber o que está no coração de cada pessoa. Nós não temos como julgar. E o meu projeto de pesquisa seria sobre um passo em direção à Idade Média de um grupo de religiosos católicos que tem feito um grande desserviço para as pessoas enlutadas. Eu tenho uma cliente que ia para casa ver o corpo da filha morta, o marido telefonou e disse, vem imediatamente para casa, nossa única filha suicidou-se. Quando ela chega em casa, os vizinhos estavam lá e uma vizinha, amiga da igreja, disse para ela, isso é falta de Deus. Isso não se faz. Põe É para a baixo última mais coisa, ainda a pessoa. exatamente. É a última coisa que uma pessoa precisa ouvir num momento destes, sabe? Então, associar o suicídio à falta de Deus, eu não navego no campo da teologia, mas eu navego no campo da solidariedade, do acolhimento, do coração, né? E sem contar as injustiças, né? Nós temos um caso paradigmático no Brasil, que foi da estudante universitária Yara Yavelberg. Esta moça, nos anos 60, foi assassinada pelo governo militar, pelas torturas que havia em São Paulo e etc. E disseram para a mãe que ela havia suicidado. A mãe falou, jamais, ela não faria isto.
E a mãe ficou mais de 30 anos, quase 40 anos, para provar, uma senhora judia, para provar que a moça havia sido assassinada. E ela conseguiu. E então os restos mortais que estavam fora do solo sagrado, na comunidade judaica existe um espaço para os suicidas, que não pode ficar junto com os demais, e a mãe, antes de morrer, conseguiu então trazer os restos mortais da filha para dentro do solo sagrado. Então, Era uma neste luta parecida sentido, em relação ao jornalista Vladimir Herzog, né? exatamente, o mecanismo foi o mesmo, né? Então, né, e nós também temos os padres dominicanos, né, que foram torturados até a morte, depois se dizia que era suicídio, enfim. Então, parece que, em alguma medida, a religião, ela sim, pode nos nutrir de esperança. Esperança numa vida melhor, esperança em dias melhores. Neste sentido, as práticas sociais, as práticas comunitárias, um bom grupo de jovens, é um lugar onde a pessoa se sinta amada, é um excelente antídoto contra o suicídio. Então, famílias que rezam juntas, que cultivam, em particular, a dimensão da esperança, isso funciona e ajuda bastante a combater a perspectiva do suicídio como a única saída, a única alternativa para um sofrimento. Que bonito, professor. Mantenhamos então a esperança, mas toquemos no assunto com coragem, com enfrentamento e com acolhimento, principalmente, não é verdade? Professor Clóvis, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Voz da Igreja Entrevista e que possamos, em outras oportunidades, conversar mais algumas vezes aqui, porque é sempre um prazer ouvir toda essa sua sabedoria, essa sua serenidade ao falar. É sempre muito bacana aqui para a gente. Muito obrigada, professor. Sucesso para o senhor. Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia.